Então, quero dar boas-vindas a vocês todos que estão presentes ao nosso quinto encontro da Roda de Conversa PCD. E o tema dessa reunião hoje é para nós estarmos falando sobre empreendedorismo e independência financeira. Lembrando que semana passada nossa reunião foi bastante proveitosa, né? Um tema que, se deixasse, a gente falava a noite toda, que foi sobre relacionamento, vida amorosa e sexualidade. Um tema que eu gosto muito de falar, principalmente falar sobre sexualidade da pessoa com deficiência. Mas hoje o nosso tema é falar sobre empreendedorismo e independência financeira. O objetivo é a gente conversar sobre o tema que está relacionado diretamente à nossa autonomia, à nossa liberdade e realização pessoal. Empreendedorismo e independência financeira para pessoas com deficiência é algo que, às vezes, pessoas criam aquela crença, principalmente a pessoa com deficiência, de que ela não pode empreender, que ela não pode trabalhar nem como autônomo, né? E o empreendedorismo, ele é uma das opções que a pessoa com deficiência pode fazer uma renda extra. Inclusive, aqui temos uma pessoa que é empreendedor do ramo do marketing digital, o Wilson. Eu queria que Leida estivesse aqui também, porque Leidinha ela faz um trabalho de artesanato e é uma forma de empreendedorismo. Mas quando nós falamos em empreendedorismo, nós não estamos falando apenas de abrir uma empresa ou de ganhar dinheiro. Estamos falando também sobre descobrir habilidades para reconhecer talento, transformar ideias em oportunidade e encontrar o caminho para construir uma vida com mais autonomia. Então, a pessoa com deficiência tem essa capacidade. E não existe... Às vezes você pensa assim, eu não tenho mais idade, eu não tenho conhecimento. Mas a capacidade de empreender é você fazer aquilo que você gosta. É você descobrir a habilidade que você já tem e transformar essa habilidade em um fazer que lhe traga um retorno financeiro. E sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Para a gente refletir e eu passar para vocês falarem, elaborei aqui algumas perguntas que irão nortear nosso bate-papo. A gente pode pensar junto. Você pensa aí, o que é que eu sei fazer? Essa é uma pergunta que dá para a gente começar a refletir. Quais são os meus talentos? Todos nós temos talento, todos nós fazemos alguma coisa bem, que alguém admira, que chame a atenção de outras pessoas. Existe uma habilidade minha que eu poderia transformar em uma fonte de renda? Você vai se perguntando aí, essas perguntas é para a gente, que é para a gente fazer o bate-papo hoje sobre esse tema. O que está me impedindo de começar? E a reflexão é: será que eu estou enxergando todo o meu potencial? Então, com base nessas perguntas, vamos abrir a nossa roda de conversa. E para começar nossa roda de conversa, eu quero dar boas-vindas aí aos participantes, ao Wilson Faustino, a Thelma Nascimento, a Valmir Lopes
E eu sou Elton Brito, né? Estou aqui como mediador para a gente discutir, falar sobre esse assunto e, se preciso for, tirar algumas dúvidas de vocês. E para começar, eu queria que o Wilson, que é uma pessoa que conheço um pouco da história dele, o Wilson já fez é um cara que tem o empreendedorismo na veia, já participou de vários projetos de empreendedorismo. Ô Valmir, deixa para ligar seu microfone para não dar microfone. Viu, Valmir? Não tá ligado não. Tá, ligou aí sem querer. Isso. Eu queria passar para o Wilson falar um pouco desse tema, contar um pouco da sua história. Enquanto pessoa com deficiência que decidiu fazer empreendedorismo, tem uma renda financeira extra. Bom, pessoal, é isso aí. O Wilson tá na área aqui. Olha, é o seguinte, empreender no nosso país é um pouco complicado. A pessoa tem que ter principalmente vontade, né? E amar o que faz. Aliás, isso é em todas as áreas. A gente tem que amar o que faz. Eu, particularmente, pelo motivo de estar com uma condição física debilitada, entre aspas, a gente tem serviços pesados que a gente não faz, serviços manuais. Então eu optei pela empreender via internet, né? E agora, nesse momento, eu estou em frente ao meu computador trabalhando, enquanto estou participando da reunião aqui, estou ajeitando aqui alguns arquivos, algumas configurações no meu trabalho. Empreendedorismo digital facilita para que a gente possa fazer aí uma renda extra ou até passar a viver disso, né? Haja vista que tem tanta gente aí fazendo centenas de milhares de reais e dólares e tudo. Eu ainda não cheguei nesse patamar, mas pretendo. Eu não vou desistir enquanto eu não bater uma meta. E um conselho: começou, não para. Vai até dar certo. Ou então, enquanto não der certo, não para. E depois que der certo, continua. Porque vai ser satisfatório, né? Você, poxa, graças a Deus eu consegui, eu tava com dificuldade, tava difícil, pouco dinheiro para investir, mas a gente vai fazendo aqui, junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e acaba você fazendo uma renda extra e você investe naquele negócio principal, como no meu caso aqui é a criação de sites e fazer campanhas para vender produtos na internet. Eu tenho uma loja na Amazon, tenho loja na Shopee, mas eu parei com a loja no Mercado Livre. Por quê? Porque eu estava acumulando serviço e isso é complicado. A gente tem que ter um focar numa coisa só, fazer ela dar certo e colher os frutos no futuro, né? A gente planta agora, semeia direitinho, com bastante suor, vai cavando, vai minerando e no final, com a ajuda de Deus e a nossa persistência, um pouquinho da nossa boa vontade, a gente chega no final e colhe uns frutos legais. Então, você está pensando em fazer alguma renda extra online, virtual? Aí tem um campo imenso, viu, pessoal? Tudo depende também de estudos, obviamente. Sem estudar a gente não aprende nada. Como eu falei, estou aqui na frente do meu site agora, não tem como mostrar para vocês, a não ser que eu abra a câmera aqui. Tá tudo em inglês porque eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com o pessoal de fora, né? Isso aqui é um trabalho aqui de um site meu, ó. Eu vou colocar na página principal. Ver se está tudo em inglês, eu vou traduzir aqui para vocês darem uma olhada. Domine Microsoft 365 das fórmulas do Excel à produtividade na nuvem. LexLab Academy, que é o meu site,
E aqui, ó, obtenha meu kit de ferramentas gratuitos. Se a pessoa chegar aqui e clicar, ela vai colocar o e-mail dela aqui e ela vai ter disponíveis esses dois PDFs aqui, que são aulas gratuitas. Isso se chama Isca Digital. Então, pessoal, eu estou no caminho certo e não precisa você ser expert em inglês, tá? Porque bastou clicar com o mouse no lado direito do mouse e você traduz a página para português. E tem uma campanha rodando já. Isso exige também investimento financeiro, tá? Porque você deve ter passado aí, muitos de vocês, talvez todos ou nem todos, passar o dedo na internet, tá sempre tendo alguém oferecendo alguma coisa. Clica aqui, saiba mais, ou então comente aqui que eu vou mandar para você. Isso são jargões usados na internet para poder estar atraindo clientes, possíveis alunos no treinamento. Fala, se eu tivesse tempo, você fala. Tem 2 minutos, tem 1 minuto, aí eu paro, senão eu levo direto. Wilson, eu lembro que você, antes de entrar, não sei se foi antes, né? Mas eu lembro que teve uma época que você também estava com o seu comércio, fabricando pipas, vendendo arraia, né? Para você ver que eu já tive de tudo um pouco, né? Eu já fui vender água na sinaleira, já fui vender bala e água na sinaleira para fazer um dinheiro quando eu estava querendo comprar minha handbike. Então eu disse, sabe de um, eu vou cair para dentro, peguei uma caixinha de isopor e fui para a sinaleira ali e ficava vendendo água, ficava vendendo doce, bala, que nem o Wesley tá fazendo isso. Então o Wesley particularmente falou que eu fui inspiração para ele, e tomara que eu inspire mais pessoas. O dinheiro tá aí, é só você saber onde procurar e buscar direitinho, né? Aí você vai aumentar sua renda, você vai ter mais dignidade financeira, como eu falo. Isso não vai sair, a sua humildade vai permanecer, mas com um pouco mais de dinheiro na conta, entendeu? Então eu já fui pipeiro, já tive loja física aqui, a pessoal vinha para minha porta buscar, comprar, eu vendi bastante, fiz uma grana legal, mas tá bom também. Acabei saindo desse ramo. E aí eu, para ter um pouco mais de conforto, eu resolvi vir para a internet. E aí eu fico deitadinho aqui quando eu quero trabalhar deitado, e quando eu quero fazer um vídeo, gravar alguma coisa, aí eu sento na cadeira e aí vou trabalhando. Valeu, Wilson. Obrigado pela contribuição. E você mostra que existe opções, né, para a gente ganhar dinheiro usando a internet hoje. Hoje a internet, ela é uma ferramenta que a gente pode, sabendo usar, pode ganhar dinheiro com ela trabalhando em casa. Mas parabéns pela sua história aí, pela perseverança, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu quero montar um negócio e eu quero ganhar muito dinheiro. E sabendo que quem começa qualquer ramo do empreendedorismo, seja pessoa com deficiência ou sem a deficiência, ela vai ter que subir no degrau por degrau. E o empreendedorismo sempre será um projeto a longo prazo. Eu tenho experiência com empreendedorismo. Quem me conhece sabe que eu também sempre tive assim, desde quando eu me acidentei, com 1 ano e pouco depois do meu acidente, eu montei uma lan house. Montei uma equipe para trabalhar para mim, porque como meu quadro era tetraplegia, nem mexer em computador na época eu não conseguia direito. Mas a minha mente, ela permaneceu perfeita. Então eu fazia a organização, eu fazia o planejamento. Oi? Boa noite a todos. Foi quando eu te conheci na Low House dos 46, meu irmão. Sim, Jailson. Foi nessa época que a gente se conheceu, você andava muito pelaquela região ali, e foi quando a gente começou a se encontrar. Inclusive, eu quero dar boa noite a Jailson, seja bem-vindo, Jailson. Obrigado, meu irmão, e boa noite a todos também aí, viu? E depois disso, eu montei uma empresa de vender calendários e folhinhas, que era
brindes para final de ano que os comércios faziam. Se eu contar minha história de empreendedorismo, eu já empreendei em tanta coisa, nunca fiquei rico vendendo com empreendedorismo, não. Mas, por último, agora eu estava com bar e restaurante. Chegamos a ter 3 bares e restaurantes. E estava muito cansativo e muito puxado. Mas eu estou falando tudo isso, talvez para vocês que têm o desejo de ter uma renda extra, que querem conquistar uma independência financeira ou fazer um trabalho que ocupe seu tempo, porque nem tudo é o dinheiro. A gente tem que pensar que nem tudo é o dinheiro. Às vezes é você mostrar o seu talento, é você pegar sua habilidade e transformar ela em ação. E sempre vai ter alguém que goste daquilo que você sabe fazer. Seja vender um geladinho, seja fazer um pão, seja fazer um bolo, seja fazer um crochê, seja consertar um objeto. Todos nós temos talento para fazer alguma coisa e temos a capacidade de empreender. Queria abrir para mais alguém que queira falar sobre empreendedorismo. Alguém já teve essa experiência ou já teve curiosidade, já vendeu alguma coisa, já teve algum negócio? Quem quer falar aí? Pode falar, não fica com vergonha não. Eu não quero nem falar porque eu nunca fui para essa área, não. Eu sou muito... Entendeu? Mas eu vejo muito exemplo, Elton, como eu vi o seu, né? Foi minha primeira visão, assim, que eu tive. Eu me lembro que o Wilson, talvez eu entrei antes aqui, e eu nem escutei o Wilson falar também. O Wilson com sabão, se lembra, Wilson? Também. Eu lembro. A gente tem que fazer um pouco de cada coisa, né? Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai era um homem que trabalhava na indústria, no polo petroquímico de Camaçari, mas quando ele estava em casa, ele sabia fazer encanamento, levantar parede e fazer eletricidade. Então a gente vai aprendendo um pouco de cada coisa. E com relação ao que o Elton falou aí, em ficar rico, é o meu sonho. Não vou desistir dele. Mas eu aprendi uma coisa. O bolo é grande e eu só tenho que pegar um pouco meu pedaço, a minha fatia do bolo. Então, aprendi a ganhar em médio e longo prazo. Instantaneamente é quase impossível, a não ser que você seja um felizardo, jogue e acerte os números de um prêmio. Então, é tudo questão de mentalidade, tá, pessoal? Não dá para fazer dinheiro hoje, começar hoje e amanhã já ter uma fortuna na conta, é impossível. Até para os grandes como Elon Musk, o próprio Mark Zuckerberg do Facebook, os caras começou na garagem de casa. E o que a gente fica feliz, porque Elton, o Wilson e os demais aqui, a gente vê um exemplo, né? Eu me lembro de Ledinha, que hoje tá no bordado, tá no geladinho. Esse menino lá do caminho do mar também, esse Elvis também tá vendendo geladinho. O L, Isaac já tá no ramo de caneta, disse e aquilo. A gente fica feliz por tudo isso, né, Elton Brito? Com certeza. Às vezes o desejo de empreender ou de empreender, de vender alguma coisa, às vezes a finalidade não é só a independência financeira. Às vezes as pessoas elas querem ocupar o tempo com alguma coisa para não ficar também só dentro de casa. Verdade. E aí vai descobrindo que você pode fazer alguma coisa. Né? Então todos nós podemos. Quem mais quer falar? Eu não vou ficar hoje eu não vou escolher quem fazer pergunta não, porque como é um tema que não é muito generalizado, nem todo mundo teve as mesmas experiências, eu quero deixar aberto para vocês falarem. Alguém quer mais falar? Já que enquanto vocês pensam aí, ou quem não queira falar, é importante a gente aproveitar esse espaço aqui para falar sobre alguns mitos, né? Que a pessoa com deficiência tem medo,
às vezes tem até medo de começar algum tipo de empreendimento. Isso foi meu caso, Celto. Ainda existe muita gente com medo. Eu já ouvi pessoas dizendo que o INSS fiscaliza, que o INSS fica observando o que a pessoa faz, o que a pessoa compra. Até a foto, eu encontrei uma pessoa com deficiência que ele não bota a foto dele no perfil, porque ele disse que o INSS, se vê que ele está se vestindo bem, vai suspender o BPC dele. Imagine. Ou seja, tem pessoas que acham que por ter um BPC, uma aposentadoria do INSS, acha que a gente deve viver numa miséria. E eu acho que a realidade não é essa. Independente da gente receber o BPC, a gente pode sim ter uma vida confortável, a gente pode desejar ter uma vida financeira independente. E o que a gente não pode, tipo assim, a gente pode. Existe hoje a lei de cota, que é uma lei do Ministério do Trabalho, que incentiva as empresas a contratar pessoas com deficiência, pessoas com aposentadoria e pessoas com BPC. Se a pessoa hoje começar a trabalhar formalmente, ela não vai perder seu benefício logo de imediato, mas com o tempo, se você ficar recebendo BPC e trabalhando ao mesmo tempo de forma carteira assinada, vai chegar um tempo que o INSS vai suspender sua aposentadoria e o tempo que você ficou recebendo dos dois lados, você vai ter que devolver para o INSS de uma forma de acordo. Então, você ser empreendedor e não ter nada formal no seu nome, nada vai te prejudicar. Se você é recomendado, tipo, quem quer empreender, não fazer maquininha de crédito no CPF de quem tem BPC, não fazer compras grandes, tipo, se você começar a empreender e ter que fazer compras onde você gaste 10 mil, 20 mil no mês de compra, então você não pode tirar nota fiscal no seu CPF, porque de alguma forma isso vai para a Receita Federal e hoje o sistema do INSS, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, esse sistema agora eles se cruzam, imposto de renda, eles se cruzam e essa informação ela chega para o INSS automaticamente. E quando ele perceber que a gente está tendo uma renda acima daquela renda mínima que a gente tem que declarar para poder ter direito ao BPC, o INSS ele suspende o benefício. Mas isso aí é nos casos extremos. Mas se você quiser vender alguma coisa e não colocar nada no seu CPF, todos nós podemos. Parabéns por essa explicação, porque é de fato muito importante as pessoas saberem isso e a gente saber também disso, porque a gente passa para outras pessoas também, né? Eu já vi alguns exemplos citados por você, né? Então, assim, é bom a pessoa ficar precavido e se você tiver condições de orientar uma pessoa que está começando a botar um comércio, então, assim, eu vou lá para trás também dizer que foi meu caso, assim, eu tive medo, na verdade, de botar comércio, sabe? Eu achei que meu sonho era botar um depósito, por exemplo, aqui em casa, só que eu tive medo, sabe, de perder minha privacidade, sabe, e se envolver muito em comércio. Eu sempre fui um cara de fora, para lá e para cá, sabe? E eu não queria isso para mim, então eu tive medo de empreender, de ser empreendedor por isso mesmo. Muita gente tem medo disso, medo de perder a aposentadoria, medo de... o povo até pensa que se
Se eu montar um comércio, aí alguém vai lá no INSS e denuncia. Não existe isso de ninguém ir para o INSS denunciar que A ou B está ganhando 1.000, 10 mil ou 20 mil reais. O INSS não é uma ouvidoria para ficar lá recebendo fofoca de quem está com inveja do outro. O INSS, ele só bloqueia um benefício ou uma aposentadoria se na cruzação dos dados perceber que aquela pessoa ela está tendo movimentos financeiros, ela está recebendo dinheiro além daquilo que ela declarou no ato quando ela disse que ela estava na vulnerabilidade social. Porque para ter direito a uma aposentadoria do BPC, a renda per capita da pessoa não pode ultrapassar de 1/4 de salário mínimo. Ou seja, é você pegar um salário mínimo e dividir por 4 pessoas em uma casa. Então, fora isso, o INSS não bloqueia benefício de ninguém. Mas isso acontece, né, Elton? É uma pergunta. Isso acontece também se a pessoa tiver uma aposentadoria por invalidez, como no meu caso, né? A aposentadoria por invalidez, ela não se classifica igual a BPC, não. Porque a aposentadoria por invalidez não tem esse critério de renda per capita, não. No meu caso, a minha não é BPC, é por invalidez, a sua também. Já o INSS não bloqueia. Só bloqueia se você tiver vínculo empregatício. Entendeu? Se você tiver carteira assinada, declaração de imposto de renda, FGTS, essas coisas, ele vai cruzar os dados e vai bloquear. Não vai bloquear por causa da sua invalidez, ele vai bloquear porque a gente declara que está inválido para o trabalho, então o INSS paga para nós a nossa aposentadoria. E se a gente está trabalhando de carteira assinada, eles vão lá e suspendem, mas não quer dizer que a gente perde. Aí, mesmo que ele suspenda, tanto o BPC quanto a aposentadoria, eu vou falar do nosso caso, que é a deficiência física. Né? Nós que somos cadeirantes, que aqui no grupo todos são cadeirantes, ninguém perde o BPC para sempre e ninguém perde a aposentadoria para sempre. Porque a nossa deficiência ela é permanente. Se a gente tiver aposentadoria ou BPC suspenso por questão de renda financeira, a gente vai ter que entrar em contato com o INSS e se a gente recebeu algo ilegal do INSS, a gente vai ter que devolver. E fazendo esse acordo, a gente passa por uma outra perícia, onde vai atestar a nossa deficiência e a nossa aposentadoria e o BPC volta, porque isso já é um direito garantido nosso. É um direito garantido que ninguém pode tirar. A gente pode ter consequências se a gente não fizer as coisas da maneira correta, mas ninguém perde. Inclusive, agora eu retornei a trabalhar de forma registrada. Voltei a trabalhar na prefeitura, tenho minha aposentadoria por invalidez, só que eu já liguei para o INSS, já fui no aplicativo meu INSS e já suspendi a minha aposentadoria. Parabéns, viu? Obrigado. Meu irmão. Você merece, viu? Não é fácil não, viu? Eu sei. Não é fácil, é um desafio, é uma coisa minha. Mas desafio, essa palavra não existe com você não, meu irmão. É uma coisa minha de querer voltar a trabalhar e não é dizer assim que está voltando a trabalhar, porque às vezes as pessoas ficam imaginando assim, está voltando a trabalhar porque está ganhando muito bem. Não é nem essas coisas todas. É porque depois eu sou uma pessoa que eu sou muito inquieto. Aí eu fechei os restaurantes que a gente tinha. Depois disso eu fiquei muito em casa. E ficar só em casa eu ficava muito inquieto. Tive uma conversa com o prefeito, falei a ele que eu queria trabalhar na minha área de psicólogo
E ele falou que quando abrisse a policlínica ele ia me encaixar. E agora ele me encaixou lá na policlínica, aqui na nova policlínica. Então eu estou lá hoje trabalhando 40 horas, todos os dias eu estou lá, das 8 às 5. E é cansativo, mas eu escolhi isso, né? Foi uma escolha minha. E você está tendo dificuldade, Elton, por morar em Arembepe ou já se mudou para Camaçari? Rapaz, eu não estou tendo dificuldade, só está muito cansativo. Porque como eu tenho que estar lá 8 horas, eu acordo 5h40, vou para a cadeira às 6 horas, pego o carro aqui de 6h50, chego aí em Camaçari 15 para as 8, 10 para as 8, e daí solto na feira, vou andando lá para o trabalho, depois eu volto para a feira, pego o ônibus das 5h30, chego em casa às 7 horas da noite. É um guerreiro, meu irmão, você é um guerreiro. Então é puxado. Né? Inclusive hoje eu cheguei já na hora de a gente fazer esse bate-papo. Mas não quero ficar aqui um pouco falando de mim, não. Vamos voltar para o nosso tema. Mas é bom você estar falando sobre isso, porque fica... Eu já escutei... Você sabe que existe conversa, sabe? Então, assim, quando a gente vê uma explicação dessa, aí, antes de ter essa explicação, a gente combate, a gente tira, corta esse assunto, que isso aí não tem nada a ver com a gente corta. Mas a gente sabendo a situação, a gente pode explicar a situação também, entendeu, Elton? Entendi. Então, hoje a pessoa com deficiência, ela é amparada pela lei que garante a aposentadoria, que garante o benefício, como também a pessoa com deficiência, ela é amparada por uma lei que incentiva ela a voltar ao mercado de trabalho. E aquelas que não querem voltar ao trabalho, elas podem desenvolver suas habilidades através do empreendedorismo e está buscando sua independência financeira. E como o Wilson falou... Pegando esse assunto aí, você sabe explicar o que é a diferença da aposentadoria por invalidez e aposentadoria por BBC, para deixar claro aqui também para as pessoas, Elton? Ô Jailson, a aposentadoria por invalidez só tem direito quando a pessoa ela adquire a deficiência quando ela já estava trabalhando, ela já tem um histórico de trabalho, ela estava contribuindo para o INSS. Quando a pessoa está contribuindo para o INSS e ela passa a ser uma pessoa com deficiência, ela tem o direito de uma aposentadoria por invalidez ao trabalho. E o BPC, ela é um benefício social que dá direito a um salário mínimo para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência. E para a pessoa ter direito ao BPC, ela não precisa ter contribuído, nem ter nenhuma contribuição com o INSS. Qualquer pessoa tem direito, qualquer pessoa com deficiência e o idoso a partir de 66 anos. Então a diferença é essa, é que a aposentadoria por invalidez tem direito quem contribuiu com o INSS trabalhando. E o BPC é para quem não... A pessoa pode até ter contribuído já, mas quando ela adquiriu a deficiência, ela já não tinha mais contribuição. Né? Ou seja... Dá uma pausa aí no falatório aí, porque Val tá tentando entrar e não tá conseguindo, eu tenho que mandar um áudio para ela. Então assim, Elton, no caso... Entendi. No meu caso, eu entendi, e eu entendo um pouco também, porque, tipo assim, a aposentadoria validez é o fato de você estar trabalhando e não poder voltar para o trabalho, correto? Sim. Aposentadoria por invalidez,
A aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria de verdade. O BPC é um benefício social, só que o povo chama de aposentadoria. Existe a diferença. BPC é um benefício social, benefício, prestação continuada. Por isso que já começa com B. BPC, benefício de prestação continuada. Benefício de prestação social continuada daquele indivíduo. A aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria para alguém que contribuiu. Então, as pessoas falam, eu tenho minha aposentadoria, que é BPC. BPC não é aposentadoria. BPC é um benefício. Entendi, mano. Explicado, hein? Entendeu? E aí a pessoa pode ser criança, pode ser adulto, pode ter o benefício que é o BPC. E aí veio através das leis, né, da mudança da Previdência, né, Elton? Que eu me lembro bem que a Previdência era INPS, correto? Sim, sim. Depois mudou para INSS, onde inseriu a pessoa com deficiência, o BBC, e os idosos, não é isso, Elton? Isso foi através da Constituição de 1988. Antes disso, era o... Como é? Você falou aí agora? INPS. INPS. E só quem trabalhava tinha direito. Estadual, né? Antigamente só quem trabalhava que tinha direito a algum tipo de benefício, tanto assistencial como até assistência de saúde. O serviço SUS, que é gratuito para todo, também nessa época só tinha direito ao serviço de saúde público pelo SUS através do INPS. Só quem trabalhava. Quem não trabalhava não tinha direito, não. Mas o foco não é esse, não. Bora fugir um pouco do tempo, bora voltar para o empreendedorismo. Eu queria ver se alguém quer mais falar aí sobre empreendedorismo, se tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta. Mais alguém quer falar aí? Eu quero falar. O que o senhor falou aí, seu Elton. Em 2025, pessoas me intimidaram sobre isso aí. Eu vendi acessório, né? Aqui no POC 2 e parei de vender pelo fato disso aí, que me informaram que alguma pessoa podia tirar uma foto minha ou ligar, ou o INSS soubesse que eu estava ali fazendo esse trabalho e eu perdi o meu benefício. E com isso eu me intimidei, moro de aluguel até hoje, né? Mas eu creio em Deus que minha casinha ainda vai sair ainda, em nome de Jesus. Aí eu me intimidei e parei de vender os acessórios. Mas isso acontece com várias pessoas até hoje, viu, Valmir? Muitas pessoas têm medo e quem fala isso, às vezes não está falando querendo prejudicar você. Às vezes quem te fala isso está querendo te proteger. Só que está te dando uma informação errada. As pessoas não têm o conhecimento e faz com que a pessoa com deficiência tenha medo. Hoje ganhar dinheiro para a pessoa informal se tornou até mais fácil, porque você consegue vender hoje. Hoje você consegue ser empreendedor, mesmo trabalhando em casa, sem ter loja, através das redes sociais. Vou dar um exemplo aqui. Você pode hoje comprar um exemplo que funciona, que eu vou dar uma dica para vocês. Se você hoje for em alguma lojinha, essas lojinhas aí japonesa, tem muita coisa que tem grande utilidade pessoal, que custa bem baratinho. Tem muita gente que vende na internet coisas que ela compra nessas lojinhas. Aí vai lá no OLX, divulga, acrescentando uma porcentagem de lucro em cima, divulga no Facebook, divulga no Instagram, e assim elas conseguem fazer uma renda extra, sem investir, sem ter loja, e sem precisar de muita grana. Então, ganhar dinheiro, ser empreendedor,
fazer empreendedorismo? Não. Hoje se tornou mais fácil, né? Temos a internet que nos ajuda a construir qualquer organização que você precisa, organização financeira, fazer um card de divulgação, né? Thelminha, você chegou, quer falar um pouco, Thelma? Pode falar sobre sua experiência. Você tem 2 minutos aí para falar um pouco de sua experiência. Se apresente aí para todos nós. Está escutando? Você está me ouvindo, Thelma? Que ela estava mandando no chat aqui mensagem. Ô Wilson, você levantou a mão ou ainda está levantado daquela hora? Não, eu levantei agora, porque você estava perguntando. Então pode falar. Enquanto o Thelma, você organiza aí. Tá bom. Eu não tenho muito para acrescentar. Na verdade, tenho. Como o exemplo que você deu aí das lojas japonesas, aí, dos chineses. Eu fazia isso também. E eu vendia na rua mesmo. Saía ali, eu entrei numa loja de bijuteria. Pô, dá certo. Comprei brinco de R$1 e saí na rua e vendi por 10. É isso mesmo. Porcentagem, mais de 100%, né? 100% de porcentagem. Isso é segredo que poucas pessoas sabem, que você consegue fazer uma renda extra dessa forma. Outra coisa, pô, o fato de você estar PCD numa cadeira de roda, as pessoas às vezes não querem o produto, mas compra por pena. Se você tiver uma boa lábia, você vende. Não estou precisando comprar isso assim, minha cadeira de roda está com problema, ou então inventa qualquer outra história. Se você não está com não quer comprar por gostar do produto, compre para me ajudar. Tem que ser apelativo em certos momentos, né? Então o marketing fica por conta do empreendedor. Eu estou a fim de ganhar dinheiro, não importa o que vão dizer, porque assim você já sai de casa com o não garantido. Se você bate em 10 portas, 7 vão dizer não, mas 3 vão dizer sim. Então, você vai 100 portas, 30 sim por dia. Entendeu, pessoal? Vamos pra cima. Agora eu tô tomando minha sopa aqui, vou ouvir vocês. Eu vou falar rapidinho aqui, ó, que eu vi um exemplo essa semana comigo mesmo. Eu passei na sinaleira ali indo pro Polo, aqui da Radial B, e uma menina tava vendendo um salgado. E quem não tinha um dinheiro, ela dá o cartãozinho para a pessoa passar o Pix quando chegar em casa, sai arriscando. O Pix de confiança é uma estratégia que está dando muito certo. Entendeu? Isso mesmo. Jailson, você parou ou caiu sua ligação? Não parei. No que dá só um exemplo de como é que está o mercado de trabalho, se você quiser, entendeu? Entendi. É preciso, às vezes, confiar, como você falou aí, entendeu, Elton? Eu queria dar boas-vindas aí a Jorge Alberto. Se ele quiser falar, você tem 2 minutos aí para se apresentar e se quiser falar um pouco sobre suas experiências aí na área do empreendedorismo, fica à vontade. Jorge Alberto. Jorge Alberto, acho que não está escutando. Thelminha, quer falar agora? Sim, Elton, falar um pouco agora. Pronto. Se apresente aí, Thelminha, que como você está participando a primeira vez, porque aqui no grupo a gente se conhece, mas isso aqui também vai ser postado. Boa noite, meu nome é Thelminha, né? As outros encontros eu não sabia como entrar, porque o link, eu não estava no grupo que era disponibilizado o link. Aí quando foi no último encontro agora que eu entrei no grupo, aí hoje eu falei, eu vou entrar. Mas gosto muito desse diálogo, dessa troca, isso é muito importante. E falando sobre empreendedorismo, eu já fiz de quase tudo, né, Elton? Eu, em 2021, eu perdi meu benefício. Por quê? Porque eu trabalhei de carteira assinada. Na verdade, não era carteira assinada, era um contrato, mas esse contrato, ele recolhia INSS. Então, eu perdi o benefício. E aí, quando eu fiquei 2 anos
correndo atrás, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, perde e depois volta. Mas é um processo. É um processo muito grande, principalmente quando há irregularidade da nossa parte. E nesse caso, foi irregularidade da minha parte. Eu não devolvi o dinheiro para o INSS, mas custou até os anos que eu trabalhei em Salvador, 5 anos que eu trabalhei em Salvador, mais 4 anos que eu trabalhei aqui como contrato. Então, isso juntou 9 anos. Eu tinha que devolver esses 9 anos para o INSS. Mas conseguimos, né, anular essa dívida. Mas não foi fácil, foi difícil. Perdi o benefício, foi um processo, mas aí não foi irregularidade do INSS, foi minha mesmo. Então eu comecei da banca. E aí muitas pessoas me falavam isso também, que o rapaz ficou aí, né, intimidando. Thelma, porque se você começar da banca, né, o INSS não vai liberar o seu benefício. Né? Mas assim, pela curiosidade, pesquisa, tirar dúvida, perguntar um, perguntar outro. Eu fui até alguns advogados, perguntei não só um, perguntei vários, né? E passou realmente esse mesmo diálogo que tu passou aí agora para as pessoas, né? Que isso aí não existe. Se não tiver nada registrado, não tem como o INSS cruzar essa informação. Aí se a pessoa for lá denunciar, como você falou, o INSS não é uma ouvidoria, entendeu? Então, eles têm que ter essa prova documentada no cruzamento de dados. E ali eu comecei da banca. Nesse da banca, comecei a fazer toalhinhas bordadas, tiaras de cabelo, laço de cabelo. Comecei a empreender muito, né? E foi, assim, algo que me ajudou muito. Foi um momento difícil, foi. Mas nunca faltou nada, porque eu conseguia mesmo, com essa renda que eu tinha. E aí, depois que eu voltei a receber o benefício, eu continuei fazendo, até hoje ainda eu faço. Hoje eu faço capa de bíblias, né, as irmãs da igreja, as pessoas, elas me dão aquelas bíblias que já estão todas acabadas, eu consigo reformar a bíblia, livros, borrar com fita de cetim, entendeu? Então, basta a pessoa querer, que dê força de vontade, a pessoa consegue. Não é fácil, né? E até hoje ainda eu continuo empreendendo em alguns desses meu trabalho. Eu ainda faço laços, tiara, quando tem evento da igreja, eu fico responsável por todos os laços do grupo de criança. Eu ainda faço tiara de cabelo, bordados de toalhas, também bordo também roupas de crianças. Então, tudo é uma renda extra e é muito importante. E por isso que eu falei assim, eu preciso entrar hoje nessa roda de conversa, porque é um diálogo que eu gosto muito. Porque quando a gente tem força de vontade, a gente consegue, né, realizar. Como você falou aí, né, não é fácil. Eu sei o que você está passando, né, vindo de Arempé para trabalhar aqui, porque eu já passei por esse processo. Saía daqui para ir para Salvador. Na época, eu trabalhava em Salvador todos os dias. E é isso aí, nós temos que ser guerreiros, não se vitimizar e correr atrás dos nossos sonhos. Parabéns, Thelminha. Parabéns pela sua história. Parabéns também pela sua história do empreendedorismo. Isso nos mostra que nós, pessoas com deficiência, nós temos habilidade. A gente só tem que perder o medo. A gente pode hoje, qualquer pessoa hoje pode começar a fazer sua renda extra em casa, independente da deficiência, independente da condição física, porque se você não pode ir para a rua, hoje temos as redes sociais. Você pode chegar aqui, pegar um produto para começar a vender e mandar para seus amigos no WhatsApp. Mandar para seus amigos, você pode usar a rede social, pode pegar no Facebook, pode chegar no Instagram, no TikTok. Né? O TikTok hoje dá oportunidade através do TikTok Shop. Então tem várias as formas hoje, várias ferramentas que nos possibilita fazer o empreendedorismo. A gente só temos que desconstruir esses mitos, esses fantasmas que ficam sobrevoando na nossa mente, né, dizendo que o INSS vai descobrir que você está fazendo empreendedorismo. Ele não vai descobrir. E mesmo que ele descubra que você está
fazendo um empreendedorismo informal, esse valor que você arrecada ainda não é nem o suficiente para chegar ao conhecimento deles, porque a partir do momento que você se torna obrigado a fazer declaração de imposto de renda, aí as chances de o INSS lhe descobrir é rápido. Mas enquanto você não é obrigado, vamos dizer assim, que você venda e gere um movimento no seu CPF, na sua conta corrente, um valor, porque eu acho que o teto hoje, para se tornar obrigado a declarar o imposto de renda, é 36 mil anual. Se você ganhar menos do que 36 mil no ano, você não é obrigado a fazer declaração. Então, se você é um pequeno empreendedor que vai trabalhar com coisas que vai render pouco dinheiro, não é muito, as chances do INSS lhe descobrir é muito difícil. Pessoal, eu vou olhar aqui qual é o nosso tempo para abrir aqui para que alguém fale mais. Eu ainda não recebi alerta de aqui, não. Mas temos aqui também como participante Jorge Alberto, ele não sei se ele está me escutando. Se ele quiser falar, pode ligar o microfone aí, Jorge Alberto. Você é a primeira vez que participa, ainda não te conheço. Talvez pelo nome eu não estou sabendo quem é. Mas ele não quer falar, não quer aparecer. Eu queria, antes de finalizar, dizer para vocês que nós temos esse encontro marcado toda segunda-feira às 19 horas. Cada encontro desse, cada reunião nossa, cada roda de conversa tem um tema diferente. Eu fiz um planejamento aqui de 7 temas para 7 semanas. Depois que eu concluir esse planejamento, eu vou deixar aberto para que o grupo escolha o tema para a roda de conversa seguinte. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. Eu não estou preocupado com esse trabalho em trazer quantidade. Eu fico muito feliz quando tem um, como tem 2, tiver 3. Esse é um espaço, como a Thelma acabou de dizer, é um espaço, acho que é de grande importância para a gente fazer essa troca. É um espaço de acolhimento, é um espaço de aprendizado. E aqui eu me coloco à disposição, enquanto psicólogo, enquanto mediador desse grupo, para tirar dúvida, para ajudar em outras questões. Caso vocês precisem, meu número está disponível lá no grupo, pode me chamar no privado, que eu estou à disposição. Eu vi Jorge Alberto entrando aí, gostaria de se apresentar, Jorge? Ô Elton, aqui é Jorge de Val, aqui Val conseguindo, não acertou, também não acertei, e Val quer falar. Aí pronto, aí Val é uma menina exemplo aí. Como tá acertando, Elton? Aí eu até com o meu celular, entendeu? Mas aí é daqui para falar, tome. 2 minutos que o nosso tempo já está chegando no final. Se apresente, Val, para quem não te conhece, porque isso aqui vai ficar postado. E fale um pouco da sua experiência. Boa noite, meu nome é Valdelice, sou cadeirante há 27 anos, tive um acidente de carro. O tema hoje que você está falando é sobre o amor, sobre... Para mim... Não, Val. Ô, Val, esse tema do amor foi a semana passada. O tema dessa semana hoje é sobre empreendedorismo e independência financeira. Pronto. Eu peguei, botei minha cara a tapa. Hoje pego roupas para vender, faço bolo de pote, faço mousse e saio nas ruas, nas lojas, nos restaurantes para vender minhas coisas. Porque a gente ficar só dependendo do dinheiro do nosso salário nos ajuda, né? Mas não é, mas a gente tem que acrescentar mais um pouco a mais e mostrar para a sociedade que nós somos capazes.
Muito bem, bom. E o pastelzinho filé, viu, Elton? Ah, e o pastelzinho, você deixou de comer o pastel. Pastel. Ó, você vê os exemplos. Nós temos o Wesley, que vende bala na feira. Nós tivemos a história aqui de Valdelice, que também ela produz e sai vendendo. O Wilson acabou de contar a história dele também, de que já vendeu pela rua. E é importante a gente entender, porque a gente vê outras pessoas sem deficiência trabalhando e vendendo pela rua. Aí, às vezes, vocês ou nós podemos pensar assim, mas as pessoas vão ver a pessoa com deficiência vendendo na rua com aquele olhar de coitado, como se estivesse precisando. A gente não tem que se preocupar com isso. Se alguém nos olha com um olhar de pena, a gente tem que ter pena dele, porque o olhar dele diz sobre ele, não diz sobre você. Verdade. Nós estamos mostrando ali que nós somos capazes, que nós temos disposição e que também temos habilidades. E a gente usa as nossas habilidades para poder ter uma renda extra, para poder ganhar um dinheirinho a mais. Nós temos que desconstruir cada vez mais a ideia de que a pessoa com deficiência ele é incapacitado ou inválido. E nós não somos isso. Não é verdade? Com certeza. Né? Então, eu fico feliz, Val, pela sua participação. Quero te dar boas-vindas. Espero que você participe dos outros encontros. Toda segunda-feira vamos estar aqui juntos, nesse mesmo horário, para estar falando de um tema específico. Né? A nossa reunião ela tem duração de 1 hora e ela já está acabando. Por isso eu quero fazer um encerramento aqui, que senão ela vai cair de vez aqui e a gente não vai finalizar. Eu queria fazer meus agradecimentos aqui a Jailson Ferreira, a Valdelice, né, a Raquel está aí, mas Raquel não falou, Thelma Nascimento, a Valmir e a Wilson. Tem mais não. Então eu queria dar meus agradecimentos a vocês, quero convidá-los para que na próxima semana nós estejamos aqui juntos, no horário de 7 horas, para a gente aproveitar ao máximo isso. Eu gosto mais de ouvir vocês falar do que eu mesmo estar falando. Então fica aqui aberto a esse 1 minuto aí para a gente, para vocês falarem, para agradecer, vocês que sabem. Que pena que ele não entrei na vez para falar de amor, para falar de sentimento, hein? A semana passada foi maravilhoso, viu, Val? Queria estar nessa. Você ia ser muito bom ver ouvir sua história. E a história. Mas vamos ter mais oportunidade. Thelminha está com a mão levantada, quer falar, Thelma? Ou ainda é da outra vez? Não, foi da outra vez, eu encerrei a minha fala. Então, pessoal, para finalizar essa roda de conversa, eu queria contextualizar um pouco sobre a crença do que nós somos. Né? A crença do quem eu sou, ela é construída no nosso processo de desenvolvimento. E quem eu sou fala mais sobre quem você é do que os outros pensam sobre você. E em toda reunião, eu digo que a minha deficiência, ela não me define enquanto pessoa. A sua deficiência, ela não lhe define enquanto pessoa. O que lhe define enquanto pessoa é quem você acredita que você é a sua capacidade de pensar, de reconstruir, de se reinventar. A nossa deficiência, ela só nos coloca algumas limitações, de não poder, às vezes, fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas não diminui a nossa capacidade enquanto ser pessoa. E nós, enquanto pessoa, nós podemos fazer tudo. É aquilo que nós acreditamos que somos capazes. Nós crescemos e nós aprendemos. Vamos criando crenças. Muitas pessoas criam crenças de inferioridade, de desamor,
de desapego, porque talvez não tiveram uma melhor criação. Talvez também o fato de quem nasceu com a deficiência às vezes se aceita mais do que daquelas pessoas que passaram a ter a deficiência depois de uma fase da vida. Então, essa construção do ser está relacionada à nossa crença. Só que nem tudo que nós acreditamos a nosso respeito próprio, às vezes nós nos sentimos incapazes. Às vezes nós nos sentimos fracos. Às vezes sentimos tristes. Porque são pensamentos que vêm à nossa mente. Esses pensamentos, ele vai gerar dentro de nós um sentimento. E esse sentimento vai gerar em nós um comportamento. Então, é importante a gente estar nos observando, falando com nós próprios. Quando vier um pensamento de tristeza, a gente tem que substituir esse pensamento por um pensamento de alegria. Quando vier um pensamento de incapacidade, vamos olhar para tudo que nós já conseguimos e olhar que nós somos capazes e substitua. Não aceite pensamentos que lhe coloquem para baixo. Não aceite pensamentos que lhe diminua. E não aceite ouvir de ninguém que você não é capaz. Todos nós somos capazes. E o empreendedorismo, ter uma vida independente financeira, está aqui para todos nós. Então, quero desejar a vocês boa noite. Agradecer do meu coração por cada pessoa que aqui está presente. E dizer que eu irei dar continuidade, independente do seu trabalho, que eu chegue cansado, eu tenho esse compromisso e eu vou estar aqui. Tá bom? Espero vocês na próxima segunda-feira. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, vó. Boa noite. Muito bom, foi muito bom. Verdade. Tchau. Tchau. Boa noite.